Bem-vindos a mais um episódio do Bloco de Notícias, este que é o teu espaço onde debatemos sobre a atualidade política madeirense. Vamos estar outra vez com o Francisco Pinto, dos Jovens do Bloco Madeira, e com a Dina Letra. E então começamos sobre os novos dados que há sobre a pobreza na Madeira. Cerca de 72 mil pessoas residentes na Madeira estão em risco de pobreza, que são 28% da nossa população, que é um número extremamente elevado. O que consegue ser um pouco ainda mais surpreendente é que a grande maioria destes 28% trabalha e continuam em risco de pobreza. Sim, infelizmente cada vez mais todos os anos aumenta o número de pessoas que trabalham e que com o seu salário, um casal com o seu salário não consegue suportar as despesas. O que precisamos de facto é que os governos olhem para isso e tomem medidas. E uma dessas medidas passa naturalmente por aumentar os salários. Todos nós sabemos que temos uma elevada carga fiscal em Portugal, mas as medidas que têm sido tomadas e que estão propostas, quer no Orçamento de Estado, quer depois, mais à frente, quando nós estivermos em discussão do Orçamento Regional, não têm sido suficientes para esbater essas desigualdades. As desigualdades são cada vez maiores. Simultaneamente, que nós temos uma economia que está a bater recordes, que é um contrassenso. Sim, enquanto há empresas que fazem lucros de milhões. É um contrassenso. Em 2023, e a previsão, em 2023, o PIB interno bruto para a região autónoma da Madeira esteve perto dos 7 mil milhões de euros. E temos 28% da população em risco de pobreza. Muitas delas que trabalham. Isso quer dizer que aquilo que a economia está a gerar, os lucros que estão a ser gerados, não estão a ser distribuídos por quem trabalha. Muito pelo contrário, tem sido o acumular do capital por parte das empresas. E quando estamos aqui estamos a falar das grandes empresas, não é? Porque são essas realmente que dão lucros, muito lucro, e que deveriam, com esse lucro, em vez de entregar aos acionistas, que é isso que tem acontecido, deviam distribuir esses resultados, distribuir melhor esses resultados por quem, de facto, contribui de forma inequívoca para que esse lucro aconteça, que são quem trabalha. E nós deve haver um desígnio nacional de combate à pobreza. E acho que isso, independentemente do partido que esteja a governar, todos os partidos deveriam juntar-se para combater esse flagelo, porque não é admissível no século XXI, com tanta riqueza que se produz, com tanta riqueza que Portugal tem, com tanta riqueza que a Madeira tem, com os números que nós temos tido na nossa economia, que haja madeirenses que não tenham que comer e que precisam de ir às instituições, pedir um cabaz, para poder chegar, para poder uma coisa... para poder comer, para poder dar alimentação aos seus filhos. E quando nós pensamos que são pessoas que trabalham, são pessoas que têm filhos, e todo o trauma que isso depois acarreta para o futuro, e andamos aqui num círculo que não se consegue sair sem medidas que sejam estruturais e que vão, de facto, combatam esse flagelo. Mais uma vez, é importante baixar a carga fiscal. Deve ser feito do nosso ponto de vista, não só a nível de IRS, mas também e principalmente a nível do IVA. Aqui na região autónoma da Madeira, por exemplo, nós temos condições para que as taxas de IVA regressem àquelas que nós tínhamos antes da Troika, e isso se traduzir-se-ia numa redução efetiva dos preços. Se nós passarmos o IVA mínimo, o Governo Regional propôs isto, de 5% para 4%, e temos, 1 cêntimo, 2 cêntimos, não é significativo. Imagine passar de 22 para 16, que é o que nós tínhamos antes. Passar de 12 para 9, que era o que nós tínhamos antes. Portanto, teria um impacto muito maior no bolso das pessoas. E, simultaneamente,
fazer uma coisa que o Bloco também defende já há muito tempo, que é baixar a taxa de IVA da eletricidade, do gás e das telecomunicações, que são, neste momento, são serviços básicos, são serviços essenciais, sem o qual não há nenhuma família, nenhum lar que consiga viver sem ter esses serviços básicos como eletricidade, gás e telecomunicações. E numa região que aposta tanto e tem apostado tanto ou tem gasto tanto dinheiro nas energias renováveis, com uma previsão de 50% de eletricidade ser até 2030 feito a partir de energias renováveis, esse investimento tem de reverter para as pessoas. Sim. Esse investimento é feito com dinheiro da União Europeia, principalmente. Portanto, tem de reverter para as pessoas. E está na hora do Governo Regional baixar o IVA, que é 22%, baixar pelo menos para a taxa de IVA médio, que será 12%. Já o deveria ter feito, já o pode ter feito, até porque as contas, como disse, a economia está a crescer e eles vangloriam-se de ser os únicos que contribuíram para isso, como se tudo dependesse do Governo Regional. Está na altura da população também sentir, poder beneficiar disso mesmo, porque vivemos numa terra em que as desigualdades são cada vez maiores. Há um grupo muito pequeno, muito restrito de pessoas que estão a ganhar muito com o boom do turismo, com o desenvolvimento da economia, e há um grande número de pessoas, de madeirenses, que estão a sofrer e que não têm o mínimo dos mínimos para poder ter uma vida. Não vivem, sobrevivem. Sobrevivem com ajuda, o mínimo dos mínimos para poder ter uma vida condigna. 28% de uma população de 250 mil pessoas, 28% é muita gente. E nós sabemos que entre eles também estão pessoas idosas e principalmente pessoas que trabalham e que têm filhos, e o reflexo que isso tem nas gerações futuras. Aliás, durante muito tempo ouvíamos a narrativa de que primeiro era necessário criar riqueza para poder distribuí-la, e a verdade é que neste momento já há riqueza, falta apenas distribuí-la. Mas, Francisco, a verdade é que no meio destes 72 mil residentes na Madeira estão obviamente jovens e obviamente famílias que têm jovens. Isto é ridículo que haja um número assim tão elevado numa ilha em que tanto dinheiro se faz. Choca-me profundamente. E isso estás a dizer que se faz muito dinheiro, faz, mas dinheiro gasta em quê? Turismo. Eu acho que o Governo Regional não consegue ver outra coisa à frente sem ser o turismo. E depois vemos estes números. 28% dos madeirenses em risco de pobreza. É que é de loucos. Porque muitas dessas pessoas trabalham, trabalham, têm casa, por enquanto, até chegar ao ponto que não consigam também até pagar a casa. E isto afeta os jovens de tal maneira, para um Governo Regional que apregou ser um governo dedicado aos jovens, que trabalha para os jovens, está a trabalhar para que os jovens saiam da Madeira e que não fiquem cá na região. Eu, enquanto jovem, não sinto a Madeira atrativa para jovens em nada, em absolutamente nada. Para aqueles jovens que querem viver da área do turismo e que ainda os existem, esses tudo bem, que vão ter trabalho de certeza. Mas agora um jovem como eu, que quer sair deste âmbito do turismo que a Madeira trabalha, não vai conseguir. E ainda por cima, nós que somos jovens, que muitos desses jovens, os pais já passam dificuldades, que isto é um ciclo vicioso. Quer dizer, se tu nasceste assim, agora és assim até o fim. Porque não há nada que mude e que faça com que estes números baixem. A Madeira está-se a tornar um lugar onde as pessoas vivem mal. O custo de vida aumenta cada vez mais e é impossível que os jovens se digam a Madeira é um lugar espetacular para viver, ao contrário do resto do país, onde a nível da habitação já ultrapassou, acho que a Madeira já é para aí a terceira zona do país mais cara a nível habitacional. E isto é completamente de loucos, porque para os jovens não é nada benéfico. E estas medidas, foquemos no facto da habitação, mas pode-se falar em tantos outros aspectos, tornam a Madeira muito pouco atrativa para os jovens, e depois vemos e que se reflete nestes números, neste 28% de madeirenses em risco de pobreza.
E há também, naturalmente, nós muitas vezes na rua, as pessoas dizem, mas há cá gente que precisa de pobres, não há pobres na Madeira, olha, basta olhar para os cafés. Há um estigma muito grande em relação à pobreza e um preconceito muito grande. E isso também é preciso combater, porque as pessoas têm dificuldade em falar sobre isso, em dizer que há pobres na Madeira. Há pobres na Madeira. Nós sempre tivemos governos de direita e tem sobre o qual sempre tivemos governos de direita e normalmente sobre o socialismo é que recai o estigma de estarmos a criar pobres. No entanto, como disse, sempre tivemos governos de direita, capitalismo que temos o agora, perfeito capitalismo que temos na Madeira e liberalismo que temos na Madeira promove 28% promove da população. 28% de pobreza. E nós não. E ao longo de todos. Há muitos anos que ou é a Madeira, ou é os Açores, ou é a Madeira, ou é os Açores. Uma destas regiões autónomas é a zona mais pobre do país e onde há maior exclusão social. Portanto, tem de haver de facto uma junção e uma vontade muito grande para que se resolva o problema, porque é preciso atacar o problema, não a base estrutural. Não é com paninhos quentes, não é dando mais um subsídio que se resolve a questão. Não quer dizer que e somos totalmente a favor que haja apoios, porque as pessoas não podem ficar sem solução sem solução, não é? Mas é preciso atacar o problema, e o maior problema são os salários. Exato. E é engraçado que uma das coisas que nós mais ouvimos, não só enquanto jovens, mas enquanto pessoas trabalhadoras e que recebem o pouco que recebem, é que muitas vezes, se não têm mais, é porque trabalham pouco ou porque não te esforças o suficiente, que é esta ideia de que o liberalismo passa, de que se não tens dinheiro para sobreviver, a culpa é tua. Tu não trabalhaste o suficiente, não tens mérito, não trabalhas. É engraçado, mas quem diz isso nunca teve dificuldades na vida. O mais interessante de tudo isto é quem faz esse tipo de afirmações nunca teve dificuldades na vida, nunca precisou de apoios, nunca precisou de apoios, teve facilidade em comprar casa, ou porque o pai foi fiador, ou porque a família ajudou, ou porque tem bons salários e conseguem facilmente aceder ao crédito de habitação para ter uma casa. Porque neste momento, por exemplo, só da entrada para uma casa, pelos custos que a habitação está, as entradas pedem-te 20 mil euros, não é? Sim, acho que até chegou a ultrapassar na Madeira. Sim. Portanto, qual é o jovem que tem, assim, em início de vida, e mesmo que já esteja avançado na vida, que tenha essa almofada para poder dar entrada para uma casa, por exemplo. Portanto, quem faz este tipo de afirmação certamente teve dificuldades na vida. Sim, estes argumentos neoliberais estão completamente alienados e não fazem mesmo, não estão nem de perto nem de longe, não são reais, nem perto nem de longe. Passando então ao próximo tema, que vamos abordar um pouco mais brevemente do que este, vamos falar sobre o que está a passar-se agora no Parlamento, com o Orçamento de Estado, que, querendo ou não, também vai trazer implicações para a Madeira. A verdade é que já tínhamos falado sobre das várias formas como este orçamento é insuficiente para a Madeira. Vamos receber menos 25 milhões de euros, já foi falado no anterior episódio. Mas se, por um lado, tudo fazia crer que o orçamento seria chumbado por uma grande maioria, a verdade é que tivemos uma surpresa com o Pedro Nuno Santos e com o PS a dizer que, em princípio, vão se abster, sendo que não há mais nenhum partido que ache que este é um bom orçamento para Portugal nem para a Madeira. Sim, os partidos de esquerda realmente não acham que seja um bom orçamento. Pedro Nuno Santos opõe-se veementemente ao orçamento, mas tomou a decisão de se abster. É para nós incompreensível que o faça, até porque toda a argumentação que ele utilizou apontava para um chumbo? apontavam para o chumbo do orçamento. Portanto, a ele e ao PS ficarão com as consequências de tudo o que forem decidindo.
Agora, de facto não é um bom orçamento. E não é um bom orçamento não só por causa do IRC e por causa do IRS jovem, porque foi a única coisa que foi discutida, que se ouviu na comunicação social, mas não é um bom orçamento porque está a dar cabo dos serviços públicos essenciais, como a saúde, como a educação, e nesse sentido está a dar cabo do Estado Social que tanto nos custou a construir, que o 25 de Abril nos trouxe e que tanto nos custou a construir, porque este governo de direita e liberal está a preparar-se a vários níveis para uma liberalização para uma privatização de serviços públicos que são essenciais para a população, ainda para mais quando nós temos esses indicadores de pobreza, quando nós sabemos que há 2 milhões de pobres, mais de 2 milhões de pobres em risco de pobreza em Portugal, pessoas que não têm acesso à saúde, pessoas que cada vez mais têm dificuldade em acesso também estão a ter dificuldade no acesso à educação. Mas parece que este orçamento não é popular nem até pelos sociais-democratas aqui na Madeira, porque o próprio Miguel Albuquerque prepara-se para dar a indicação, se calhar, aos seus deputados no continente que votem contra este orçamento. Eu acho que deviam votar contra o orçamento. Eu acho que deviam votar contra o orçamento, se porventura não pelas mesmas razões do Miguel Albuquerque, mas realmente é impressionante que depois de toda uma campanha para das legislativas nacionais, a dizerem que agora sim, que se nós tivéssemos o mesmo governo, da mesma cor política, todos os problemas da Madeira seriam resolvidos, e não há uma única medida daquelas que são reivindicadas pela Madeira, plasmadas no Orçamento de Estado. Uma única. Nós não estamos a falar de não fazerem, não terem colocado a história dos serviços dos subsistemas de saúde, a dívida que existe por parte do Governo Central. Nós estamos a falar de não ter o ferry. Não há uma única medida no Orçamento de Estado daquelas que são as reivindicações da região autónoma da Madeira. Acredito que isso tenha sido muito mais do que um balde de água fria para Miguel Albuquerque. Foi certamente uma mentira despregada aos madeirenses, que cada vez têm menos confiança no PSD. Nacional e regional. Exatamente. E para que é que, se calhar, colocam-se a questão, o que é que vale a pena votar no PSD, se eles não são capazes junto dos seus colegas de partido e de governo, fazer concretizar algumas das suas reivindicações. Os deputados do PSD Madeira no Parlamento Nacional de facto têm sido uma desilusão, porque não têm conseguido fazer nada de nada. Francisco, se por um lado para a Madeira não é um orçamento que preste, digamos assim, para os jovens em geral muito, muito menos será. Principalmente quando se fala do IRS jovem e das descidas de IRS. Isso não são medidas que tenham um grande impacto na vida dos jovens. Aliás, há dados que nos podes apresentar sobre a IRS jovem que mostram como não fazem grande efeito. Sim, a verdade é que este IRS jovem só beneficia futebolistas, nómadas digitais, meia dúzia de herdeiros e de alguns sortudos que por aí andam. A verdade é que a maioria dos jovens não vai conseguir e não vai beneficiar em absolutamente nada, porque pronto, eu acho que aqui eu quero ver onde é que depois os jovens vão encontrar as tais casas que a Ministra da Juventude apresentou, aquelas tais casas de 450 mil euros, que é só dizer que os jovens conseguem com estas ajudas e com estes apoios do governo. É que este IRS jovem é tonto, porque beneficiar só um pequeno grupo dos jovens é a tal coisa. Será que estão mesmo a trabalhar para os jovens ou é só para aqueles jovens que lhes interessam? E aliás, como estavas a dizer, beneficia um grupo de jovens que em si já não tem muitos problemas com dinheiro. Já é beneficiado, já é privilegiado. Claro que não. É a tal coisa. Mais uma vez nós vemos que esta liberalização que o governo quer fazer só beneficia
como tu acabaste de dizer e bem, quem não precisa. E a maioria dos jovens vão continuar como o resto da maioria da população, que é ir para este caminho da pobreza, porque isto é dar nós a quem não tem dentes. Literalmente, esta expressão acho que nunca fez tanto sentido como no IRS jovem. Passando então ao próximo tema, que também tem mão do PSD, como quase sempre, o Governo parece preparar-se para uma possível privatização da RTP. Porquê? Foi anunciado então que a RTP deixará de ter publicidade, sendo que a publicidade trazia cerca de 20 milhões à RTP, que lembrar que é nacional, é uma empresa pública que lucra. E para além disso tem bastante implicação, porque para além de estar dividida entre a RTP Madeira, a RTP Memória e a RTP Açores, que faz um grande trabalho público, também aposta nos jovens. Isto é uma preparação quase para uma privatização, Dina. Sim, é o que se auspicia. Não se pode sequer pensar noutra coisa, tendo em conta este governo de direita que nós temos, que faz a idolatria do privado e está a destruir os serviços públicos. E a distribuição faz-se exatamente desta maneira, deixando de investir, ou deixando de, neste caso será a publicidade, eles anunciaram o corte da publicidade, mas deixando de investir nos serviços públicos, naturalmente depois se irá degradar. E essa degradação depois vai começar a dar prejuízo, vai sobrecarregar o erário público, e é uma narrativa que se cria para deixar entrar o capital privado na RTP e desta maneira acabar com o serviço público, porque o serviço público não tem por objetivo o lucro. E tem conseguido. A verdade é que tem conseguido. A RTP Sim, mesmo sim, não a procurando RTP... o lucro, tem lucro. Sim, tem dado lucro, porque tem jornalismo de excelência, tem programas muito bons, tem programas diversificados que contemplam vários públicos. O mesmo não acontece nas televisões privadas, não é? Todos nós, basta fazer zapping e ver o que é que está a dar nas televisões privadas e o que está a dar no canal público, para notar logo uma diferença abismal em termos de programação. E é essa pluralidade, multiculturalismo que também a televisão pública nos traz, o estar mais perto também das nossas comunidades. Tudo isto corre algum risco, ou sério risco, se esse plano que o governo PSD, que é a AD, tem, se vier a concretizar. E há também ainda mais uma agravante, que eles já afirmaram que vão dispensar 250 trabalhadores. Neste momento, a RTP Madeira também, só consegue emitir porque tem trabalhadores precários. Há falsos recibos verdes há muitos anos na RTP. É um problema que o Bloco também tem denunciado. E se querem dispensar mais pessoas dos quadros, quer dizer que vai aumentar a precariedade na RTP também. E isto terá como consequência também uma perda de qualidade do serviço público. E claramente não interessa, acho que não interessa a nenhum português que a RTP perca a qualidade que tem, porque é reconhecida nacionalmente, inclusive internacionalmente, pelo bom jornalismo que faz, pelos programas que tem, pela diversidade cultural que apresenta, e é disso que nós precisamos. Não precisamos de mais Big Brothers nem Quem quer casar com a agricultura, nem programas semelhantes. Precisamos do investimento, o melhor investimento também. Sim, porque isto é quase um ataque ao jornalismo, porque aquilo que, para além daquelas ideias maravilhosas que o nosso primeiro-ministro fez, de que há jornalistas que as ideias são superadas sem falar aos disso. ouvidos, Sim. este é outro ataque ao jornalismo de qualidade, e é uma prática comum daqueles que querem a privatização, que é acabar com a forma que a própria empresa tem de se financiar para depois dar... E ele anunciou isto ao lado de vários empresários de outros canais. Fez um
favor aos canais privados, alguns deles a precisar de verbas, a precisar de capitalizar. Mas não, isso não quer dizer o facto da RTP deixar de ter publicidade, que essa publicidade vá para os privados. Isso não é linear, não é assim tão linear. Mas voltando também àquilo que o Primeiro-Ministro disse, que fez um ataque aos jornalistas, e a maneira como o fez é inclusive, do meu ponto de vista, um ataque à democracia. Um dos passos que são dados no sentido de acabar com as democracias ou diminuir as democracias é atacando a comunicação social. Porque a comunicação social, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão são fundamentais na democracia e devem ser preservados e devem ser salvaguardados. Ser o próprio governo a pôr em causa o funcionamento da comunicação social, não augura também nada de bom. Cada vez mais o PSD e a AD está a derivar para o discurso da extrema-direita. Já o estava a fazê-lo com os imigrantes, o discurso xenófobo. E agora começa aos poucos a atacar a liberdade de imprensa, e acho que isto é problemático, e os portugueses, os madeirenses, os portugueses devem estar atentos também a isso. Francisco, muito rapidamente, porque também estamos a acabar o nosso tempo, falar sobre este desinvestimento, este cortar os fundos da RTP, acaba também por afetar os jovens que fazem da sua área de trabalho a realização, todas estas artes que acabam por ser apoiadas pela RTP. Claro que é mau. Desse grupo de pessoas que estás a falar, a RTP é a única que verdadeiramente aposta em jovens. E temos um exemplo do madeirense, o João Brás, que está envolvido num projeto da RTP, que até pode ser posto em causa, porque 20 milhões que são números completamente pavos. E se de todas as notícias do que tem saído e tem acontecido no nosso país, esta polémica sobre a RTP, que mais é do que um caminho para a privatização da mesma, foi a notícia que mais me chocou e que mais me alarma neste momento, porque se eu tinha a noção que este Primeiro-Ministro e que este Governo não me representa, agora é que eu tenho totalmente certeza. Primeiro porque beneficia mais uma vez os privados. Já não bastava começar a ter feito isso na saúde, que até agora nas comunicações sociais nós estamos a ver isso. Este é um ataque à RTP e um ataque ao que é público e ao que funciona. Porque, sinceramente, a RTP é dos únicos canais que verdadeiramente aposta para os jovens. Eu agora estou-me a lembrar de uma coisa. Na pandemia, a única estação, e pronto, porque também é o tal serviço público que se importou e que conseguiu também de trabalhar para os jovens, foi a RTP, com o ensino em casa. Agora, com este corte de 20 milhões, eu quero ver depois onde é que a RTP também vai arranjar mais lucros e mais dinheiro. No caso que não aconteça, mas de hoje para amanhã acontece outra pandemia, onde é que vai buscar? Porque, pronto, não sei se este caminho é o caminho mais correto para a RTP. Eu sinceramente fico extremamente chocado com os posicionamentos do nosso Primeiro-Ministro, principalmente com essa dos auriculares e dos jornalistas, porque só demonstra que a campanha para eles já acabou. Eles foram precisos na altura da campanha não importava nada se usavam os escutadores, se haviam perguntas ou não. Mas o que nós reparamos é que agora existe, do nada surgiu esse problema. Eu acho que isto é um ataque principalmente este tema demonstra e irrita-me profundamente o facto de nós vermos um Primeiro-Ministro a tomar estas posições, o que me enerva. Pronto. Muito rapidamente, porque o nosso tempo já está a acabar, vamos dar só mais uma nota de que, mais uma vez, o Chega, através do Tribunal Constitucional, foi provado que o último congresso deles é inconstitucional, ou seja, mais uma vez, e já não é a primeira, mais uma vez André Ventura é o presidente daquele partido que está inconstitucional, nunca deveria ter sido legalizado em primeiro lugar pelo Tribunal, mas mais uma vez temos uma prova da inconstitucionalidade do partido de extrema-direita. Eu passo então muito rapidamente
para as vossas sugestões. Francisco, que sugestão é que nos trazes hoje? Bem, na última vez que eu estive cá, falei de um livro de uma camarada nossa, da Joana Mortágua, que hoje aproveito para o mostrar. Trouxe, tem de seu título Reflexões sobre a Liberdade, Identidades e Famílias. É um livro que sinceramente traz-nos uma reflexão do que é a família, os valores, não aqueles valores que querem nos impor e que já foram referidos anteriormente num livro que gerou polémica. E isto é uma resposta, mas é a resposta do bem, é a resposta da diversidade, é a resposta daquilo que representa a capa bem grande do livro, que é a liberdade. E aconselho todas as pessoas a lerem o livro, porque é muito, mas mesmo muito enriquecedor. Dina, que sugestão tens para nós? Não, eu não trouxe nenhuma sugestão em particular, queria apenas dizer que o mês de outubro é o mês da prevenção do cancro da mama, e portanto que todas as mulheres e os homens também possam estar atentos, que não tenham medo e que se previnam e façam os devidos rastreios quando tiverem que o fazer, e que principalmente não tenham medo de falar no assunto, de ir ao médico, porque é assim, quanto mais cedo, ou com um problema desses, quanto mais cedo for detectado, naturalmente melhor será. E a esperança de vida neste momento, para quem tem cancro de mama, é muito superior ao que era há alguns anos atrás. Muito obrigado, Dini, muito obrigado, Francisco. Chegamos então ao fim deste episódio. Não se esqueçam que a política é feita de todos e para todos, e cabe a nós, se assim quisermos, fazer da Madeira e do mundo um sítio melhor. Vamos contar convosco desse lado. Estaremos de volta na próxima semana, com certeza.